Oi, gente, mais um devocional pra vocês. Hoje pela manhã eu estava fazendo meu devocional. Eu uso esse livro aqui, Pão Diário, e eu acompanho as mensagens a cada dia. Aqui tem 365 mensagens. E hoje, no dia 6 de fevereiro de 2021, sábado, o tema foi o amor que transforma. E fala sobre a transformação de Paulo, quando ele está indo na direção de Damasco, prender os servos de Deus. Todo homem que servisse a Deus, Paulo ia ali prender. Notícia ruim é a primeira que chega, né? Em Damasco, todo mundo já sabia que Saulo estava indo lá prender o povo de Deus. Então, todo mundo que servia a Deus já estava meio temeroso, né? E aí, o que mais me chamou a atenção nessa passagem é que Deus chega para o profeta Ananias e diz assim, olha, tem um homem chamado Saulo, você vai lá orar por ele para que a visão dele seja retomada. E Ananias, nem ninguém na cidade sabe do encontro que Saulo teve com Deus. Todo mundo só sabe da informação de que Saulo foi até lá prender o povo de Deus. Aí chega Deus e manda Ananias ir na cova do leão, né? E diz assim, olha só, tem um homem que quer matar vocês e você vai lá orar por esse homem. E Ananias fala, mas Deus, como é que eu vou lá falar com esse homem que quer matar o povo de Deus? Eu estou te mandando, imagino eu, né? No lugar de Ananias indo pelo caminho, pensando, Jesus, eu vou morrer. Mas se Deus mandou, ele garante. Se for morrer por amor de Cristo, aí vamos nós, né? E vai lá Ananias pela fé. Apenas baseado na palavra de Deus, porque foi uma ordem do próprio Senhor. Ele acreditou e foi. E muitas vezes nós estamos em situações, em circunstâncias que nada coopera para que acreditemos que as coisas vão melhorar. E lá foi Ananias baseado na ordem de Deus, pondo a sua própria vida em risco para obedecer à voz do Senhor. Eu estava pensando, quantos de nós desviamos os nossos olhos das circunstâncias e fitamos os nossos olhos no nosso alvo através da fé. Às vezes Deus nos dá ordem, nos faz promessas que nada ao nosso redor coopera para o cumprimento daquilo que Ele nos falou, daquilo que Ele nos ordenou, mas simplesmente olhamos pelos olhos da fé e cremos baseado na palavra que Ele nos passou. Eu fico pensando em Noé quando estava construindo a arca, todo mundo ao seu redor dizendo que homem louco, faz tanto tempo que não chove que ele está construindo a arca dizendo que veio um dilúvio. Aí chega Elias e diz assim, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal de que vai ter chuva. Isso é fé, gente. A fé, ela desvia os nossos olhos das coisas naturais e nos faz enxergar o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Às vezes a gente está em uma situação tão ruim, tão deplorável, que a gente não vê uma saída, a gente não vê solução. É desemprego, é pandemia, é tanta coisa que coopera contra os nossos sonhos, contra a promessa que Deus nos fez. E Deus vai lá, em meio ao caos, nos diz, vai, eu vou fazer, creia, essa situação vai passar. Hoje você está aqui, mas amanhã você vai estar lá. E só depende de você crer ou não crer. A escolha é só sua. Ou você fica aí nesse caos que está a tua vida, ou você se levanta pelos olhos da fé. E fé, gente, não é a gente ver as circunstâncias mudando para a gente tomar uma atitude e seguir em frente, não. É a gente seguir em frente em meio ao caos. Eu fico olhando que Ananias, ele arriscou a própria vida. Palavras do próprio Paulo, diz assim, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o chamado de Deus na minha vida. Homens e mulheres na Bíblia que estavam dispostos a arriscar a sua própria vida por causa de uma promessa, por causa da sua fé. E aí eu me lembrei de Joquebede, mãe de Moisés. Aquela mulher, ela teve uma atitude de fé.
Você está disposto a arriscar a tua própria vida pela sua fé, por aquilo que você crê, por causa da promessa que Deus tem para você? Porque é muito fácil a gente se inspirar e se sentir motivado pelas passagens bíblicas, mas às vezes a gente espera que o milagre simplesmente caia no nosso colo. A gente quer ver mudanças nos nossos olhos naturais, mas Deus nos pede uma atitude. A fé, ela requer ação. A fé sem obras é vazia. Você precisa ter uma atitude de fé em meio ao caos para você viver a promessa. Então, Joquebede, ela estava em meio ao caos. Estavam mandando matar todos os bebês homens. E Joquebede, ela tem um filho homem. E ela decide arriscar a própria vida porque ela olhou para Moisés e disse: Deus tem promessa na vida desse menino. Eu não vou deixar, eu não vou permitir que matem o meu filho. E ali tinham duas parteiras temente a Deus, que arriscou a sua própria vida, porque antes de temer o homem, ela temia a Deus. Sifrá e Poá, muitas vezes somos nós, que temos que ter atitudes de justiça, por amor a Deus, porque antes tememos a Deus, devemos ser justos. E não temer o homem, e fazer o que é certo, e denunciar, em tomar a frente, em não permitir que maldades, crueldades, injustiças sejam feitas. Nós temos um papel diferente aqui na Terra e nós não podemos nos calar em meio às injustiças. Então estava lá essas duas parteiras, Sifrá e Poá, que junto a Joquebede, 3 mulheres que temiam a Deus, que obedeciam a Deus, que tinham Deus como prioridade, elas preservaram a vida daquele que salvou o povo da escravidão do Egito. Muitas vezes uma atitude minha e sua pode salvar uma nação. Às vezes uma atitude minha e sua salva a sua família, salva os seus filhos. Pelos olhos da fé, você precisa sair dessa situação de escravidão, de humilhação, desse relacionamento abusivo por amor dos seus. E você não precisa sair com uma garantia. Se o Senhor te mandou, Ele é a tua garantia. É Ele quem vai prover todas as coisas para você. É Ele quem vai abrir o caminho. Ele vai preparar a filha de Faraó para adotar o seu filho. Ele vai proteger o menino no cesto. Ele vai te colocar como babá do seu próprio filho. Olha o que Deus faz através da atitude de fé de 3 mulheres. Porque elas acreditaram que, obedecendo a Deus, elas não tinham que temer o homem. O homem, ele não é maior do que o teu Deus quando você está debaixo da palavra dele, da promessa dele na tua vida. E a fé, gente, é a atitude que tomamos em meio ao caos, crendo na mudança da situação mesmo sem ver, arriscando a nossa própria vida por amor à promessa que Deus tem na nossa vida, na vida dos nossos. Joquebede, ela arriscou a própria vida por amor à promessa que Deus tinha na vida do seu filho, porque ela acreditava em Deus. E você tem essa fé? Você tem a fé de assim como Ananias, de assim como Abraão, de assim como Joquebede, em meio ao nada, a nenhuma certeza, apenas debaixo da palavra de Deus, que já é mais do que suficiente. Você largar tudo, você ter Deus como prioridade, você acreditar no que o teu Deus está te falando em meio a esse caos. Esse vídeo é para você entender que para a gente viver as promessas de Deus, para a gente viver os milagres do Senhor, as coisas não vão simplesmente cair do céu ao nosso colo, a nossa vida não vai mudar de um dia para a noite se a gente não primeiro crer e tomar uma atitude de fé. Naamã, ele precisou acreditar que ao mergulhar 7 vezes no rio, ele seria curado. E hoje você precisa acreditar
que o que Deus tem te falado é verdade e você tão somente precisa crer e tomar a atitude que o Senhor está te orientando a tomar, porque Ele vai livrar, Ele vai prover e Ele vai cumprir as promessas, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se o Senhor mandou, Ele garante. E não quer dizer que no caminho você não vai ter dificuldades, não. Você vai ter que, com todas as garras, enfrentar todos os obstáculos que tiver, porque você crê na promessa que lhe foi feita. Porque você acredita no milagre. Joquebede, ela teve que proteger o seu filho por 3 meses, esconder de Faraó. Depois ela teve que ter atitude de colocar o menino em um cesto e ir por um rio, mandar sua filha acompanhar, depois pedir para sua filha sugerir uma babá. Então ela teve todas as estratégias dadas pelo Senhor, ela teve que arregaçar as mangas, ela teve que ter atitude, ela teve que acreditar no seu Deus. E Deus, Ele faz assim, Ele dá estratégia e você vai agindo. Deus vai te dando fé e você vai agindo. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que você precisa fazer. Você tem que ter coragem, você tem que ter fé, você tem que ter garra, você tem que ter força. Você precisa acreditar. Tá bom, gente? É isso. Esse é o vídeo de hoje, que tenha falado ao teu coração. E a partir de hoje você tenha atitude. Atitude. Porque se creres, verás a glória de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.